Olá a todos, eu sou Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a versão online do nosso curso de flauta. Bom, essa é a segunda das 4 aulas do nível avançado da música Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Lembrando que todos os outros vídeos estão organizadinhos aqui na descrição desse vídeo. A gente combinou de, nesses vídeos, estudar em 3 frentes: aquecimento, técnica e partir para o repertório. Então, nessa primeira frente de aquecimento, eu vou propor que a gente faça o famoso exercício dos harmônicos. Para todos os instrumentos ele é um exercício importante, mas para os instrumentos de sopro em particular, eles dão a sonoridade, porque quando a gente toca uma nota fundamental, uma das nossas notas aqui do nosso instrumento, ela tem ao mesmo tempo soando todos os harmônicos dela, certo? Que a gente chama de parciais. Então, cada parcial que a gente vai tocar nesse exercício é a parcial do som fundamental. Então, é importante que a gente toque esses parciais para expandir o som da flauta. São esses parciais que formam o timbre do nosso instrumento. Então, se a gente puder controlar um pouco esses parciais, a gente vai ter uma sonoridade maior, a gente vai poder valorizar mais os parciais mais agudos, caso a gente queira, mais os parciais mais graves, para dar um som mais doce, todos os parciais para dar um som mais cheio, e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer é tocar a fundamental, dentro de um fôlego só, tocar a fundamental, depois tocar o primeiro parcial, que é uma nota, se a gente tocar a fundamental Dó, o primeiro parcial é uma nota Dó, depois o segundo parcial, que é uma nota Sol, e o terceiro parcial, que é uma nota Dó de novo. Depois a gente toma fôlego novamente, toca o Dó da terceira oitava, o terceiro parcial, volta para o Sol, segundo parcial, para o Dó de novo, primeiro parcial e fundamental. Certo? Então, partindo do Dó, primeiro, o Dó da primeira oitava da flauta, como fundamental. Certo? Tocamos 3 parciais da nota fundamental. E, assim por diante, a gente vai seguindo nas notas da primeira oitava. Então, Dó sustenido. E assim por diante, no Ré sustenido, no Mi, no Fá sustenido. É importante a gente ter em mente nesse exercício não esquecer daquele primeiro exercício da primeira aula de postura. Tentar deixar a postura, a cabeça em cima do pescoço, os ombros em cima da coluna, tentando não deixar o corpo estressado, certo? Para a gente conseguir prestar atenção no exercício, em quais são os harmônicos que a gente está tocando, sem abandonar o corpo. Outro ponto muito importante é a gente tentar tocar essas fundamentais ouvindo os parciais que a gente vai tocar depois. Então, tocar fundamental, tentando ouvir os parciais e de fato tocar eles quando a gente está tocando em direção ao agudo,
E depois o contrário, tocar os parciais e tocar a fundamental, tentando ouvir os parciais dentro da fundamental, porque eles estão lá de fato. Isso é o que vai deixar a gente com um timbre cheio, além de contribuir muito para a nossa afinação e embocadura, certo? Quando a gente está mudando de um parcial para o outro, alguma mágica acontece na nossa musculatura que faz a gente mudar e ir em direção ao agudo e depois em direção ao grave. É como uma espécie de musculatura musculação para essa nossa musculatura facial. Então, seguindo para o nosso segundo ponto de técnica, eu queria propor que a gente fizesse exercícios de técnica já aliados à ideia de harmonia. Então, o que eu vou propor é a gente tocar as escalas maiores, em primeiro lugar. Então, dentro do ciclo das quartas, que a gente conhece bem, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, a gente tocar as escalas maiores. Vamos começar pelos jônios, certo? Então, primeiro, vamos simplesmente tocar as escalas, tentando pensar nos nomes das notas, para a gente entender quais são os desenhos e quais são as notas que estão envolvidas nesses modos maiores. A princípio, sem metrônomo, só para a gente ouvir a sonoridade dessa escala nos diversos tons, certo? Então, partindo do Dó e tocar uma oitava só a princípio. Voltei para o Dó novamente e eu poderia repetir o ciclo diversas vezes para a gente ir internalizando essas escalas e essas tonalidades. Mas, como o nosso tempo é um pouco curto, eu vou propor da gente fazer as escalas em terças. Vou colocar o meu metrônomo aqui a 60 BPM e tocar essas mesmas escalas em terças, só uma oitava. E se vocês quiserem expandir para a segunda e terceira oitava, claro, é um ótimo estudo. 1, 2, 1 e 2. Tudo bem? Vocês vão ter reparado que eu fiz algumas articulações diferentes. Eu acho que é interessante a gente fazer esses exercícios variando as articulações. Então eu fiz de um modo um pouco comprimido, mas vocês aí em casa podem fazer o exercício até a terceira oitava
e inventando articulações diferentes, certo? Agora, passando para o repertório, passando para o flamengo, eu proponho da gente tocar na primeira e segunda oitava a parte B do flamengo com o nosso metrônomo a 50 BPM. Um, dois, e... Tudo bem? Agora, tocando a mesma parte B na segunda e terceira oitava, também ainda a 50 BPM no metrônomo. Dois, e... Vocês vão reparar que dessa vez eu fiz algumas pequenas variaçõezinhas que a gente pode ir introduzindo à medida que a gente for tocando diversas vezes a melodia e for decorando. A gente vai criando pequenas variações sobre a melodia. Então, agora um pouco mais rápido, com o nosso metrônomo a 70 BPM. De novo a parte B do flamengo. 2, e... E, novamente, a parte B, usando a segunda e terceira oitava. 2, e... Tudo bem? Agora, novamente pensando que tão importante quanto a melodia tocada nas duas oitavas, a gente precisa saber a harmonia. Então, eu vou voltar aqui o meu metrônomo para 50 BPM e proponho da gente fazer os arpejos da segunda parte na mesma rítmica que a gente fez na primeira aula. 2, e... 2, e...
tudo bem? E experimentar diversas rítmicas, experimentar na segunda oitava, primeira, segunda e terceira oitava, e tentar tocar a harmonia pensando no tema. Então, pensando na melodia, a gente vai reparar que diversas notas da melodia estão dentro das tríades. Então, esse é o material que o compositor usa para compor a melodia dele. Se a gente souber ter esse material na mão, a gente vai conseguir variar, vai conseguir criar coisas sobre a melodia, vai conseguir propor coisas mais interessantes no meio da roda, que é o jogo do choro, certo? Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Nas próximas aulas a gente vai seguir com a parte C do Flamengo e depois, na última aula, tocar a música inteira, certo? Então, muito obrigado, chorões, um abraço e até a próxima.